Olá, muito bom dia! Hoje estamos aqui mais cedinho com o Alto Astral para garantir que o seu sábado seja muito melhor. É claro, a gente está aqui sempre querendo deixar o seu dia mais feliz, com mais informação e muito entretenimento. A gente hoje está começando a mostrar os melhores momentos da semana e nada melhor do que começar com a matéria que todo mundo adorou. Afinal de contas, uma história dessas não é sempre que a gente ouve. Confira comigo a história de Oswaldo Martinello. Nada melhor do que receber uma pessoa maravilhosa, super querida pelo pessoal de Lucas e um empresário renomado. Estou falando de Oswaldo Martinello. Bom dia, seu Oswaldo. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer enorme recebê-lo aqui, ainda mais no primeiro dia de programa, né? Para mim é uma alegria grande estar participando do seu programa e logo o primeiro, né? Sim, é para ficar marcado mesmo. Muito bom. Seu Oswaldo, hoje eu convidei o senhor para vir aqui para estar falando para a população de Lucas que conhece o senhor muitas vezes só pelo nome, né, através da empresa Eletromóveis Martinello, mas para ver o outro lado, para conhecer um pouquinho da vida do empreendedor Oswaldo Martinello. O senhor nasceu aonde? Eu sou nascido no município de Vitorino, Paraná. Paraná, pertinho de Beltrão? Pertinho de Francisco. Ah, tá explicado então. Somos paranaenses, né? Mas na verdade me considero mais catarinense do que paranaense, né? Porque eu fui criado em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Que também é pertinho de Pato Branco. E depois, quando foi a vinda para o Mato Grosso? Bem, nós viemos para o Mato Grosso no finalzinho de 1988, né? E começamos as nossas atividades no comecinho de 89, né? Mais precisamente em janeiro, né? Mas a data oficial de inauguração da empresa, ela ficou como sendo dia 15 de março, que foi quando foi formalizada a empresa, né? E vocês já começaram neste ramo? Começamos aqui em Lucas, na Avenida do Rio Grande do Sul, né, com uma loja de 150 metros quadrados, né? Começamos aqui no comecinho de 1989. Os mais antigos aqui lembram disso, com certeza. E como era Lucas naquele tempo? Bem, Lucas naquela época, para você ter uma ideia, não tinha energia, não tinha telefone. E como vocês se viravam? Não, mas era comunicação zero. Na verdade, nós tínhamos uma linha de telefone que funcionava no bairro Pioneiros, que nós chamávamos de PS, né? Posto de serviço. Então, então a gente ia para a fila lá pelas 5h30, 6 horas da manhã para conseguir falar lá pelas 8 horas, né? Porque a fila era imensa. Seu Oswaldo, mas me diz uma coisa, como foi e quando foi que surgiu a ideia de trabalhar nesse ramo que hoje explodiu aqui na região toda, né? Não só na região, mas em outros estados também, como a gente já está vendo que está surgindo coisas novas. Veja bem, na verdade, antes de vir para o Mato Grosso, lá em São Lourenço do Oeste, nós tínhamos lá uma indústriazinha de fundo de quintal, onde lá produzíamos pia de cozinha, né? Essas pias com tampo inox. E aí, no ano de 1987, teve a ressaca do plano Funaro, aquela história toda, e nós também tivemos que diminuir a empresa. E naquela época, na nossa região, se falava muito do estado do Mato Grosso, que era uma região que oferecia muitas oportunidades, etc, etc, etc. Enfim, viemos conhecer no final de 88 e visitamos várias cidades do estado do Mato Grosso e já voltando para o sul sem uma definição, entramos em Lucas do Rio Verde, que na subida não tínhamos nem entrado aqui porque, na verdade, era uma vila na essência da palavra, né? Ainda era distrito do município de Diamantino, né? Estava recém-emancipado, mas ainda não tinha sido implementada a primeira gestão, a primeira prefeitura, né? Enfim, analisamos as cidades onde nós visitamos, Alta Floresta, Piacás, Peixoto de Azevedo e por aí afora. E eu costumo dizer sempre que, analisando o que nós tínhamos de disponibilidade financeira para começar o negócio, se abríssemos uma loja como, por exemplo, em Alta Floresta, que era uma cidade já formada, etc., nós não conseguiríamos fazer frente a quem já estava estabelecido lá. E aqui em Lucas a gente conseguiu montar uma loja de igual para igual às que já existiam aqui na época. Ou seja, uma loja muito pequena, que era tudo começo. E foi assim que... E acabou sendo uma das razões pela qual a gente escolheu Lucas do Rio Verde. Claro, avaliando também que aqui tinha mais gente com um pouquinho de dinheiro, né? E cidades como Sorriso, Nova Mutum, por exemplo, na época as terras eram concentradas na mão de poucos, né? Então a possibilidade eu via aqui mais fácil de começar o nosso negócio com o pouquinho de capital que a gente tinha. E era sofrida
naquela época? Sem dúvida nenhuma, porque assim como a maioria veio, nós costumamos dizer que a maioria veio para Lucas do Rio Verde com a malinha nas costas, né? Sim. Com o objetivo de fazer um pé de meia e voltar para o sul. Esse era o pensamento da época, né? E nós também viemos com esse pensamento. Acho que todo mundo, né? Inclusive eu. Mas a gente acaba gostando daqui e Lucas oferece muita oportunidade, como o senhor falou. É claro que tem que trabalhar, né? Sua camisa. O pessoal de lá diz, lá em Lucas tem muito dinheiro, muita oportunidade, mas não é chegar aqui, é como casamento, né? O pessoal diz, lá casa com fazendeiro se dá bem. Não, não é isso não. Você tem que conhecer as pessoas, você tem que trabalhar bastante para chegar onde o senhor chegou, por exemplo, que é um exemplo pra gente. Seu Oswaldo, o senhor me falou, né, antes que a empresa é familiar. Quantos irmãos mais o senhor tem? Nós somos em 9 irmãos, né, que somos sócios. É uma penca. Começamos em 3 e daí, com o passar do tempo, fomos agregando os demais. Na verdade, eu tinha isso como um objetivo, né, de formar uma empresa onde todos pudessem participar dela e viver sobre ela, né. Mas, enfim, aí começamos aqui em 1989 e fomos trabalhando. Aí veio o plano Collor, aquele que tirou o dinheiro de todos lá, que deixou a população com 50 dinheiro lá, não lembro a moeda da época, acho que era cruzeiro, né? E aí o Brasil inteiro entrou em crise e nós também, não tenha dúvida. E foi nessa época, então, que nós buscamos... definimos como alternativa que tínhamos que vender parte do estoque para pagar as contas e foi onde surgiu a oportunidade de abrirmos a primeira filial, que foi em Juara, né? E deu certo, depois abrimos Campo Novo, depois São José do Rio Claro, depois Nova Mutum, depois Sorriso, enfim, aí foi andando, né? E hoje são quantas lojas? Hoje são 41 funcionando, né? Deveremos inaugurar mais 2 até o final do ano ainda, né? E mais 7, que é um projeto com a Samsung em Belo Horizonte e Rondonópolis. Então deveremos encerrar o ano com 50 unidades. Então até agora era Mato Grosso, agora já está saindo. Agora estamos num projeto novo, né, em parceria com a Samsung e estamos saindo fora do estado. E eu fico mais feliz ainda por saber, além de eu ser cliente da Martinello, por ela estar presente, parceira aqui com a gente, porque também estão acreditando no nosso potencial, né, no nosso trabalho. E esse tipo de coisa, confiança, a gente não compra, né, a gente conquista. Nossa, fico muito feliz. Seu Oswaldo, me diz uma coisa, uma palavra que define Oswaldo Martinello. Persistente. Importante, dá pra ver, né? Passar por tudo isso. Eu acho que eu não ficaria aqui no tempo de não ter energia, é complicado essas coisas. Naquela época tinha uma usina termoelétrica, né, que era energia gerada a motor a óleo diesel, e naquela época que nós íamos em 89, a energia era ligada às 7 horas da manhã, desligava às 11, depois ligava novamente às 5 da tarde e desligava às 11 da noite. O objetivo com isso era não deixar os freezers descongelar, né? Sim, porque a alimentação, né, influenciava um monte e você também não poderia fazer mais nada depois daquele horário. Seu Oswaldo, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já para você de casa saber muito mais sobre essa personalidade, essa figurinha chamada Oswaldo Martinello. Voltamos já já. Eu espero você. Agora ficou mais fácil. Plano Safra Loja Extensa Móveis. Oportunidade única para você adquirir os móveis que sempre quis para sua casa ou escritório. Promoção válida para todo o estoque. Móveis para sala, dormitórios, cozinha, escritórios, utilidades, presentes e decorações. Compre tudo em até 10 vezes ou no cheque único para 15 de março de 2014. Aproveite esta oportunidade e invista no seu bem-estar. Plano Safra Loja Extensa Móveis. O melhor para seus ambientes. Procurando por um serviço completo em vendas, instalação e assistência em ar-condicionados convencionais e automotivos? O lugar certo é na Refriar. Há mais de 20 anos oferecendo qualidade e a garantia de um bom serviço a seus clientes. A Refriar oferece venda de climatizadores, assistência técnica qualificada, serviço automotivo em veículos de pequeno e grande porte, comercialização de peças e higienização. Em 2 endereços, Refriar Automotivo, na Avenida Amazonas, o telefone é o 3549-3769, e Refriar Refrigeração, no setor industrial, o telefone é o 3549-6291. Estamos de volta com o Alto Astral e aqui no nossos estúdios está seu Oswaldo Martinello.
Bom, ele já falou que uma palavra que define ele é a persistência. E um momento especial qual foi? Um momento bem especial para mim foi realmente a consolidação da empresa que aconteceu ao longo de um determinado período, né? Mas foi principalmente aquilo que era meu sonho, meu objetivo, que era ter uma loja para cada irmão, né? Que eu falava sempre, que foi quando nós atingimos a marca de 10 lojas. Eu achei um desafio isso, seu Oswaldo, sabe por quê? Porque 9 pessoas são cabeças diferentes, né? A gente sempre fala, a gente tem uma mão, mas cada dedo é de um jeito e a gente pensa diferente. Então, isso daí realmente foi um desafio, porque do jeito que as famílias estão hoje, né, cada um para um lado, o senhor conseguir, né, ter esse desafio e ter ele concretizado é muito bacana, né? Na verdade eu sempre falo que cada pessoa pensa e sente diferente uma da outra, né? E isso também não é diferente dentro da própria família, apesar de serem irmãos, né? Mas nós temos algumas práticas, né, de estar sempre reunidos, sempre debatendo os assuntos, sempre definindo as questões estratégicas em conjunto, né? E isso faz com que mantenha a unidade dentro da família e dentro da empresa. Seu Oswaldo, o senhor como pessoa, o que o senhor acha que não deveria faltar em nenhum ser humano na Terra? As condições básicas de sobrevivência, né? Que especialmente habitação e saúde, né? Né? Pelo menos isso que a gente vê tanta coisa, tanta desigualdade, né? Muito desigual isso, né? Eu acho que o modelo econômico que nós estamos vivendo, apesar de ser capitalista, mas ele tem que ter a visão do lado social, né? Eu acho que tem que promover esse equilíbrio, né? Que as pessoas tenham o mínimo de condição de viver dignamente, né? Dignamente. E aí, então eu acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos 10 anos nesse aspecto, avançou muito, né? Haja visto que se falava que o Brasil tinha aí 30 milhões de pessoas na linha da pobreza, né? E hoje já se fala em 2 milhões, 3 milhões. Então já evoluiu muito, mas temos muito para melhorar ainda, não tenha dúvida. Com certeza. E o segredo do sucesso é? Persistência. Persistência também. E uma coisa eu vou falar que eu percebi no senhor, né? Quando eu vi falar do seu Oswaldo Martinello, eu pensava, nossa, deve ser intocável. Porque as pessoas falam muito do senhor, assim, com um respeito muito grande, né? E aí eu fui conhecer o seu Oswaldo Martinello. Cheguei lá, uma pessoa muito humilde. Eu pensei, será que é esse mesmo que é o Oswaldo Martinello? Porque você normalmente, né, vê um cara todo pomposo, que não tem tempo para ninguém. E não sei se o senhor recorda, eu cheguei lá, o senhor disse que tinha 5 minutos e a gente ficou 1h30 conversando. Então, assim, o que é isso? É uma pessoa que dá atenção, humildade. Isso é uma característica que eu, Juliana, acho assim fundamental no ser humano, independente do que ele é, do que ele tem, porque a gente só leva daqui as coisas boas, que são os valores, os amigos e a família, né? Então isso daí é bacana demais, assim, a gente vendo o senhor isso. Eu tenho alguns valores que eu respeito muito, né? Que é especialmente a convivência com as pessoas, né? Eu acho que esse respeito tem que ter e é natural isso, e a gente jamais pode pensar em se isolar ou algo parecido, né? Mas eu sempre fui assim e não vou mudar nunca. Eu vejo assim, seu Oswaldo, que, por exemplo, pegando o Martinello, né? Já que estamos falando com o senhor, o planejamento é fundamental, porque as pessoas que têm sucesso, as empresas que têm sucesso, a gente vai conferir, tem planejamento. Inclusive hoje familiar, né? Por que as pessoas gastam muito, estão sempre, né, com problemas de dívidas? Porque acaba gastando muito, as famílias que planejam não. Eu vejo isso muito claramente, né? Até porque eu posso afirmar que nos momentos difíceis da economia brasileira, nós acabamos tirando vantagem no mercado, né? Em razão justamente de estar planejado, de conduzir as ações da empresa, primeiro, dentro das possibilidades dela, né? E segundo, de maneira que eu possa cumprir os compromissos assumidos sempre, né? Então isso é fundamental. E o planejamento, se não houver planejamento, você não consegue consolidar esses projetos. Até porque vão existir essas fases, né? Às vezes até pega a gente de supetão, como a gente diz, de surpresa, e você acaba tendo que segurar. Mas aí se você entrar num momento desse de crise preparado, você acaba tirando vantagem disso, né? Então eu vejo assim o planejamento e manter
a estrutura sob domínio é fundamental e é decisivo, né? Que aí você acaba tendo uma empresa solidificada e não suscetíveis a esses riscos ou a esses momentos de altos e baixos, né? Que todo mundo passa. Todo mundo passa, é natural. Bom, eu poderia ficar conversando aqui dias e dias com o seu Oswaldo. Ele é papudo, eu também, ele tem história, eu gosto de ouvir. Seu Oswaldo, eu gostaria de agradecer infinitamente ao senhor por estar aqui hoje, dispondo desse tempo, a Martinello por ser nossa parceira querida, tá? Esteja aqui sempre que quiser, nos contando histórias, trazendo fotos, arquivos, a gente adora isso, tá? Juliana, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição sempre. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar falando para a população de Lucas do Rio Verde, né, cidade que eu adotei como minha cidade. E ele não é intocável, ele é gente boa pra caramba. Obrigada. Obrigado, Juliana.